A culpa da humanidade. O apóstolo Paulo, aqui na carta aos Romanos, no capítulo 3, a partir do versículo 9, ele fala sobre a condição de pecador que todo ser humano se encontra. Porque o que aconteceu? Vamos recapitular do início. Lá no Éden, quando Deus colocou aquele teste na árvore do conhecimento, da sabedoria do bem e do mal, e adverteu Adão para não experimentasse aquele fruto, pois o dia que ele experimentasse, ele ia ter consciência do pecado. O pecado iria dominar o corpo dele, que já estava glorificado. Então ele acabou caindo em pecado, experimentou o fruto proibido, e a tendência, a condição de pecador tomou conta de toda a raça humana, não só de Adão e Eva, que estavam lá, mas todo ser humano que nascesse a partir dali, todos nasceriam condenados a juízo eterno, a condenação eterna e o estilo de vida pecaminoso, ou seja, todos teriam a tendência de pecar, pois estavam todos afastados de Deus, porque ocorreu 3 mortes. Quais são os 3 tipos de morte? A morte eterna, a morte física e a morte espiritual. A morte eterna, que no caso Adão e Eva tinham uma vida eterna, não iam morrer, já eram imortais com o corpo glorificado. A partir que comeram, experimentaram o fruto proibido, já passaram a ter doenças e a envelhecer, não no momento, porém teriam tendência a perder a longevidade, a envelhecer, ao corpo ficar mais desgastado com o tempo e vir as doenças. Essa, no caso, foi a morte física. Depois, a morte eterna seria a condenação eterna no lago de fogo e enxofre, tanto nas consequências. E a outra morte é a morte espiritual, que afetou todos nós também, que é a morte e o afastamento de Deus. Eles estavam vivendo uma vida de comunhão com Deus e com o pecado foi afastado. O elo de ligação entre o ser humano e Deus terminou ali. E todo ser humano que nasce hoje em dia nasce concebido em pecado, com tendência a cometer os pecados de atrocidade, inveja, ódio, rancor, cobiça, promiscuidade e etc. Ok? Então, Paulo fala aqui sobre esse estado e diz, aqui na epígrafe do livro de Romanos, capítulo 3, versículo 9, ele começa dizendo, todos somos culpados. Porém, antes de começar, eu vou pedir por gentileza que você se inscreva em nosso canal. Se você já é inscrito aqui no canal, eu agradeço. Se está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal Curiosidades da Bíblia 2.0 e que você deixe seu like, curte e também compartilhe esse vídeo, certo? E deixa aqui seu comentário para a gente poder interagir, certo? Então, dado o recado, vamos continuar com o tema e o assunto do vídeo. Todos somos culpados. Paulo fala aqui no versículo 9. Então será que nós, os judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? Ele diz, de modo nenhum. Já mostrei que todos, judeus e não-judeus, estão debaixo do poder do pecado. Pois isso mesmo, pois depois do pecado de Adão e Eva, todo ser humano foi contaminado por esse pecado. Então todos estão debaixo dessa maldição do pecado. Ele diz aqui, como diz as Escrituras Sagradas, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Ou seja, todos de uma forma ou de outra acabam pecando, tanto voluntariamente como involuntariamente. Se você quer saber o que é pecados voluntários e pecados involuntários, eu fiz um vídeo, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado, um vídeo sobre pecados voluntários e involuntários, para você entender melhor sobre o assunto. Porém, todos nós pecamos de uma maneira ou outra, involuntariamente ou voluntariamente. Não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. No caso, todo ser humano se perdeu e precisa de Jesus Cristo para ser salvo. Não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo, ou seja, todos se desviaram. Mesmo que não faça socialmente ou civilmente falando, ele vai pecar na mente e no coração, com vários tipos de pecado que não são da área civil, social, mas é da área da moralidade. Ele continua aqui, todos mentem e enganam sem parar, ou seja, praticamente todo mundo já mentiu. Alguma vez eu também mente ou vive na mentira. Todos mentem e enganam sem parar, da língua deles saem mentiras perversas e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fossem veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar,
por onde passam deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprenderam a temer a Deus. Nós sabemos que tudo o que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. A lei que ele fala aqui é referente à lei de Moisés, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, certo? A gente hoje em dia já é o Evangelho. Isso a fim de que todos parem de se justificar e a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus, pois ninguém pode se justificar e dizer que é salvo por si mesmo, que por si mesmo, sozinho, ninguém é capaz de se salvar, só com Jesus Cristo. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. No caso, a lei, ela só faz dar um norte, dizer o que é certo e o que é errado para que as pessoas saibam que está errado, de maneira escrita, pois existe a lei moral que também está em nosso coração. Aí Paulo continua no versículo 21, tem uma epígrafe falando salvação por meio da fé. Paulo diz, mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ela trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. No caso, é tudo pela salvação, pela fé mediante o intermediador Jesus Cristo, e não pela lei. A lei só aponta e diz o que está errado e o que é para fazer, o que está certo. Todos pecaram e estão afastados da presença de Deus. Todos aqui, todos os seres humanos que passaram pela terra, tanto os que já se foram, que morreram, como os que estão vivos no momento e os que hão de nascer ainda. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Porém, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu o Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão de seus pecados pela fé nele. Ou seja, Deus se encarnou em um homem, o Verbo se fez carne para ensinar o estilo de vida, o comportamento correto para nos ligar novamente a Deus, que todos nós estamos separados. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Porém, agora, pelo sacrifício de Cristo, posterior ao sacrifício, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus Cristo, ou seja, todos que estão em pecados, afastados de Deus, ele pode aceitar novamente para a sua glória e a vida eterna, sendo que a pessoa aceite Jesus Cristo como seu Salvador. E continua aqui no versículo 27. Será que temos motivos para ficar orgulhosos? Aí no caso, de jeito nenhum, porque o ser humano pode ficar orgulhoso por ser salvo, achando que é melhor do que o outro, que é menos pecador. Mas todos nós somos pecadores. Nós temos todos os ingredientes de uma pessoa que comete assassinato, ou que mata alguém, ou que faz algum crime hediondo, de maneira sexual, etc. Todos os ingredientes desses condenados, dessas pessoas que praticam tais coisas perversas e atrocidades estão dentro de nosso ser. Eu, você que está assistindo esse vídeo, todos nós temos o ingrediente da maldade para praticar qualquer tipo de pecado. E Paulo continua, e por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Ele diz não, não é. Porque cremos em Jesus Cristo. É crer em Jesus que traz a salvação, não apenas obedecer à lei. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé, não por fazer o que a lei manda. Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Pois a lei de Moisés foi entregue aos judeus naquela época. Será que não é também Deus dos não-judeus? Claro que Deus é. Deus, no caso, é Deus de todos, pois criou todo o universo, tempo, espaço, matéria e energia. Se você tem dúvida sobre isso, se você flerta com o ateísmo, sobre essas questões do ateísmo moderno, do ateísmo militante, a gente tem aqui nesse canal vários vídeos falando e refutando o ateísmo, certo? Muitas das fontes são do site Ateísmo Refutado, do apologeta Lucas Banzoli. E Paulo continua, Deus é um só e aceitará os judeus na base da sua fé, que os judeus e os não-judeus somos nós, e também aceitará os não-judeus, por meio da fé que eles têm, no caso, nós também. Será que isso quer dizer que, por causa da fé,
nós tratamos a lei como se ela não valesse nada, ele fala não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Então, como diz também na carta de Romanos, capítulo 5, no versículo 18, portanto, assim como só um pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhe dá vida. É assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem. Assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Aqui Paulo faz uma comparação entre Adão e Cristo. Adão trouxe o pecado a toda a humanidade, contaminou todo mundo. É por causa de Adão que eu e você somos pecadores condicionais, tanto involuntariamente e voluntariamente. A gente peca por pensamento todo dia e também na prática. Então, um trouxe a perdição e Jesus Cristo trouxe a salvação. Então, terminamos este vídeo por aqui. Falamos um pouco sobre esse tema, que todo ser humano está em pecado, está na condição de pecador e tem a tendência e os ingredientes de cometer os pecados. Por isso que Jesus Cristo veio à Terra para salvar todo o pecador, certo? Então, se você ficou até o final desse vídeo, eu agradeço. Espero que, por gentileza, você deixe o seu like, curte, comente e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, certo? Para que o canal possa crescer e você possa receber do algoritmo mais vídeos do nosso canal, certo? E se você gosta desses temas de soteriologia e salvação, temos mais vídeos aqui no canal e também uma playlist, ok? Então, fiquem todos com Deus, terminemos por aqui e até o próximo encontro.